Lá na década de 90, se você perguntasse qual era a melhor empresa de jogos para qualquer pessoa, a maioria ia responder a Nintendo, claramente por causa das bangers que eles lançavam. Quem aí não lembra de Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, tudo isso junto com o Nintendo 64. Com certeza foi um tempo de ouro no mundo dos jogos e o início dos jogos 3D. Mas tudo tem um porém, desde que o Nintendo 64 foi lançado, a Nintendo não dominava mais o mercado de videogames, e quem estava na frente era o PlayStation 1. Pulando algumas dezenas de anos e algumas gerações de consoles, a gente chega em 2012, que aqui o assunto fica pro principal. Lá em 2006 a Nintendo lançou o Wii, que era um console com controle super fodástico, com acelerômetros e giroscopia. Eu nem sei o que é isso, que tinha interatividade física, ou seja, ele tinha jogos que ajudam na sua saúde. O Wii Fit atraiu tantos públicos diversificados que fez até pro ao seu nome, que é Nintendo Wii, com um trocadilho de inglês ali de Wii, do Wii, que significa nosso, ou seja, um console para todos. Enfim, o console foi um sucesso mundial, se tornando um dos consoles mais vendidos do mundo. Então a gente chegou nessa parte. Até 2012 a Nintendo era a melhor empresa de videogames da época e era simplesmente incrível. Aí estava, uma empresa que vem desde o primórdio da tecnologia, reinando e sendo muito boa na questão de videogames, até que chegou a oitava geração dos consoles. E lá na oitava geração tinha PS4, que com certeza é um dos melhores consoles da história, Xbox One, um console revolucionário que foi feito para assistir TV. Pelo menos foi isso que disseram na apresentação dele. Também tinha o Nintendo Wii U, que nem podia ser considerado um videogame. Era um acessório pro Nintendo Wii que simplesmente era focado em Wii U, ou seja, você. Só quem manja dos inglês pegou essa. O Wii U era meio que um controle que no meio dele tinha uma tela fazendo assim você ficar toda hora no cara crachá, até você ficar tonto e com o pescoço doendo de tanto fazer isso e ir pra algum console melhor. As principais críticas do Nintendo Wii U eram o marketing por ser só mais ou menos um controle pro Nintendo Wii. Eles ficaram confusos se perguntando se era realmente um console ou um acessório. A biblioteca de jogos. Bom, o Wii tem jogos incríveis, mas era muito limitada comparada à concorrência e a falta de jogos de terceiros. O hardware fraco, com um processador tri-core e 2 GB de memória RAM DDR3, só que 1 GB inteiro era só para o sistema operacional e os outros 1 GB para os jogos. Por causa desse hardware fraco, as coisas já eram lentas, mas pioraram muito quando perceberam que o sistema era lento e muito mal otimizado. E a pior coisa de todas é que o próprio videogame deles não era muito útil e nem utilizado por causa que poucos jogos usaram essa bomba. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Enfim, a partir daí virou piada. Sabe, eu fico meio chateado. Tudo no videogame que era pra ser aprimorado ficaram ruins. O preço do console era alto, não entregava um benefício pelo preço, por causa de ser extremamente fraco na questão de hardware. E você só iria comprar o Nintendo Wii U por causa de seus exclusivos. Não mente pra mim. Depois desse fracasso absoluto que foi esse acessório barra videogame horrível, eles ficaram 5 anos sem fazer nada até lançar o Nintendo Switch, um console portátil que ainda tinha alguns dos problemas do Nintendo Wii U, como hardware fraco, com processador de celular de 2014 e apenas 4 GB de memória RAM, e um armazenamento mais pequeno do que meu. O Nintendo Switch teve até um sistema legal de, ao mesmo tempo que ele é um portátil, ele pode ser um console de mesa usando ele na dock, mas tipo, tinha os mesmos problemas, mas do mesmo jeito vendeu muito. Que no Brasil nunca valeu a pena de pegar o Nintendo Switch, a não ser por causa dos exclusivos, que é tudo por causa do preço. Lá na gringa até que vale a pena, mas eles têm uma condição muito melhor. A Nintendo tentou fazer o Nintendo Switch ser econômico, só que ela exagerou só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, só um tico. Os controles não eram confortáveis por causa da sua ergonomia para economizar material. O plástico usado para revestir ele não era apropriado para a gordura da mão do ser humano e também tinha muito problema de superaquecimento e etc. Em 2020, no meio de uma pandemia global, a Nintendo já tinha saído do Brasil, que se tornou mais um dos motivos do que não valia a pena pegar o Nintendo Switch, e perceberam que eles estavam cobrando R$300, ou seja, full price, em jogos de 3 anos atrás, como por exemplo Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey. E se a gente estava achando caro, imagina os gringos. Se você for num site chamado eShop Price, você vê que o Brasil sempre está pagando mais barato pelos jogos. A partir do Nintendo Wii U, você não pegava um console deles pra tipo, levar como um console de última geração que roda tudo. Você só compra o Nintendo Switch ou o Nintendo Wii U pra jogar os exclusivos. A Nintendo desde 2012 foi uma piada, tanto os consoles quanto na empresa. Tipo, a Nintendo já derrubou centenas de projetos de remakes dos jogos antigos dela, porque aquilo é dela.
A Nintendo parece uma criança chorona que não deixa ninguém brincar com os brinquedos dela. E esse vídeo foi quase inteiro falando mal da Nintendo, e eu não sei como é que eu vou terminar. Então, Nintendo, não importa o que tu fazer, não importa o que tu lançar, a melhor opção é sempre te piratear.